eu estava em casa, assim, na verdade eu vou contar a história desde o começo, assim, porque foi meio que de Deus, assim, porque quem estava aqui há 2 semanas atrás lembra que o Gui ministrou sobre fé, aí foi muito boa a palavra dele, e aí no domingo estava na igreja e tal, aí acabou o culto, aí o Gui chegou para mim e falou assim, Denner, você está a fim de ministrar? Aí eu olhei assim, falei, Gui, nunca ministrei, nunca fiz isso, tal, e se me der branco na hora? Aí ele, não, você consegue. Aí ele falou assim, não, então vai lá, vou te dar essa semana, você prepara uma palavra e eu preparo uma. Se você não estiver pronto, eu ministro. Se você estiver pronto, você ministra. Aí tá. Aí passou segunda, e eu lá em casa, lendo a Bíblia e tal, eu falei, meu Deus, fala comigo. E nada, cadê? Passou terça, passou quarta, e quarta teve o culto de novo. Aí acabou o culto, eu, Gui, não preparei nada, velho. Deus não falou comigo, não sei preparar nenhuma palavra. Aí ele pegou e falou assim, para você preparar uma palavra, você tem que receber de Deus, lógico. Mas aí você começa por um tema, assim, que você gostaria de falar, assim, que mexe com você, para tratar no coração aí do povo. E aí você ministra. E aí a palavra que eu trouxe hoje é como lidar com os problemas, o nome dessa palavra. E eu confesso a vocês que problema aí, eu acho que não só eu, mas como todo mundo aqui tem, todo mundo passa, né? E eu queria perguntar para vocês, né, o que é problema para vocês? O que vocês entendem assim da palavra problema? Alguém chuta aí? Também. Alguém mais? Isso, um obstáculo. Mais alguém? Então, eu estava em casa, eu olhei um dicionário lá, e o problema, segundo o dicionário que estava em casa, é uma proposta para ser solucionada, uma dúvida, um obstáculo, uma proposta duvidosa, ou aquilo que é difícil de explicar ou de resolver. Eu gostaria que todo mundo aqui está com Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem Jó 1, apenas o verso 1, 2 e 3. Aqui na minha Bíblia está assim, então. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar um pouquinho da história de Jó e tal. Só que quando eu fiquei sabendo assim, da história de Jó, eu só sabia que todo mundo falava, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele era sincero, ele era rico, e aí ele perdeu tudo, e aí Satanás jogou um negócio na pele dele lá e tal. E agora eu vou contar a história deles para vocês, meio complexa assim. E Deus falou comigo muito, muito, muito. Eu gostaria de estar falando para vocês. Então Jó, ele temia a Deus, ele era reto, ele era sincero e ele desviava-se do mal. E aqui no texto diz que ele tinha, então, 7 filhos, 3 filhas. O camarada tinha 7.000 ovelhas, tem noção do que é isso? Tinha 3.000 camelos, e 1.000 bois e 500 jumentas, e muitos empregados. E eu estava lendo assim, eu falei, nossa, deixa eu ver o que se passa aqui. E o capítulo de Jó, o capítulo 1, ele é muito abençoador, assim, ele é muito rico. E eu até então eu não sabia, e eu estava em casa e comecei a meditar. E aí, lá no decorrer do contexto, fala que Jó, ele era tão temente a Deus, ele era tão fiel a Deus, que seus filhos, eles faziam vários banquetes, várias festas, e sempre quando terminava isso, Jó acordava de madrugada, ia lá, chegava na presença de Deus, oferecia sacrifício para cada um dos seus filhos. E um dia, assim, Satanás chegou na presença de Deus. Eu acho que Satanás devia estar andando lá, e ele chegou na presença de Deus e falou assim, Aí Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo, ele falou que estava rodeando ali a terra e tal. E aí Deus falou para ele, falou assim, você viu aquele meu servo, Jó? Ele é reto, ele é temente, ele é fiel a mim. Aí Satanás, todo sem vergonha, chegou para Deus e falou, ele é reto, ele é sincero. Sabe por quê? Porque ele tem tudo, ele é rico. Ele é o cara que mais tem cabeça de gado no deserto, no Oriente.
Ele é um dos caras mais ricos, ele é abençoado em tudo que ele faz, por isso ele é temente a você. E aí Deus, todo bondoso, todo inteligente, falou assim, então você vai lá, faz o que você quiser com a vida de Jó. Só não faz mal a ele mesmo. E aí Satanás foi embora. E aí passou um tempo. Aí imagino eu, né? Jó, todo ricão, tal. Devia estar lá sentadinho no sofá com a perninha cruzada, comendo uma frutinha, pegando uma uva, comendo. E aí, de repente, chegou um empregado dele e falou, seu Jó, chegou os sabeus, levaram os bois, levaram a jumenta, matou todo mundo, só sobrou eu. Para quem não sabe, sabeus é um povo. E aí, esse mal terminou de falar, já chegou mais um, falou, seu Jó, caiu o raio do céu, caiu tudo nas ovelhinhas, fritou todo mundo lá, matou geral, só sobrou eu. E aí, esse mal havia terminado de falar, já chegou mais um. Falou, seu Jó, chegou 3 bandos de caldeus, e eles levaram todos os camelos, matou todo mundo, a espadada lá, foi sangue para tudo quanto é lado, matou geral, levou tudo, só sobrou eu. E aí, esse mal havia terminado de falar, chegou mais um. Seu Jó, viu vento daqui, vento dali, chegou um Katrina ali, soprou sobre a casa do seu filho mais velho, que estava tendo uma festa na casa desse filho mais velho, e os filhos deles todos estavam lá, e aí a casa caiu tudo, o povo tudo morreu, e só sobrou ele para ir dar essa notícia para Jó. E aí, mais ao decorrer do capítulo, já no capítulo 2, Satanás volta na presença de Deus, e aí Deus fala, você viu meu servo Jó, aquele camaradinho ali, ele não pecou contra mim. Ele perdeu tudo, você tirou tudo dele, ele não pecou contra mim, ele não fez nada. E aí Satanás pegou e falou, já tirou tudo que ele tem, mas você quer ver ele pecar? É só tocar na pele dele e tal, mandar uma doença nele, que eu tenho certeza que ele vai pecar contra ti. E aí Satanás, todo astuto, foi lá e mandou uma doença terrível na pele de Jó. Umas chagas que, para vocês terem noção, ele se coçava com um caco de telha. Cara, e ele fedia muito. E se vocês tiverem oportunidade também de estar lendo em casa, essa foi a história, mais ou menos, de Jó. E o que eu quero chegar para vocês? Eu quero chegar, como o tema da palavra é como lidar com os problemas. Agora vocês imaginam o problema de Jó. Da noite para o dia, o cara foi lá, perdeu tudo. Se põe no lugar dele aí, cada um. E o primeiro tópico que eu queria apresentar para vocês é que, em meio aos problemas, muitas vezes nós nos esquecemos do poder de Deus. E isso não pode acontecer. Quando nós estamos no meio dos problemas, o que acontece? Fala, poxa, em vez de nós ir lá, eu falo por mim até, porque eu, há tempos atrás, eu não fazia isso. Como todo mundo sabe, minha família ainda não é convertida, infelizmente, mas eu ainda oro para Deus todo dia, tá? E eu sei que a minha casa inteira vai estar aqui. E quando muitas vezes aparecem uns problemas lá em casa, muitas vezes a gente passa a semana toda assim, numa paz, tal, e aí de repente aparece um problema, eu falo, poxa. Aí aparecia outro, poxa. E aí eu me precipitava, eu ficava impaciente, muitas vezes eu passava raiva, e eu sempre gostava de resolver os meus problemas da minha maneira, e nunca da maneira de Deus. E muitas vezes eu acho que isso acontece com cada um de nós. Muitas vezes, quando nós estamos em meio aos problemas, assim, nós nos esquecemos assim, do poder de Deus, nós gostamos de resultados imediatos. É bem mais fácil nós ir lá resolver os problemas do nosso jeitinho do que orar a Deus e falar, Deus, eu estou com esse problema aqui, não estou conseguindo resolver, está difícil. Muitas vezes nós não fazemos isso. E eu falo por mim, agora eu não sei vocês. E gostaria que vocês abrissem Eclesiastes 3:4, capítulo 3, verso 4. E aí diz assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O que está dizendo aí, então? Está dizendo que tem tempo para tudo, que da mesma maneira que tem tempo para a gente estar feliz, que a gente está feliz, pulando de alegria, com certeza vai vir o tempo de dores, de problemas também. E muitas vezes, os nossos problemas, quando vem alguns problemas, a gente perde algumas coisas. E às vezes nós perdemos poucas coisas e reclamamos muito. Às vezes nós passamos a semana inteira bem, aí um dia da semana aparece um problema, aí a gente vai, poxa,
chuta o balde, fala um monte, reclama para Deus, fala, poxa, não tinha que estar passando esse dia. E aí, muitas vezes, a gente está muito preocupado com esses problemas que, às vezes, nós enxergamos só as árvores e nós não enxergamos a floresta. Ou seja, a gente fica tão preocupado com o problema, mas tão preocupado que nós não conseguimos ver a solução dos nossos problemas. Muitas vezes nós passamos raiva, ficamos nervosos. E eu tenho uma advertência para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem Tiago 1. Tiago 1, verso 20. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu li esse verso, assim, eu falei, poxa vida, por que eu não tinha mais procurado mais na Bíblia, eu não houvesse ficado sabendo desse verso antes? Como diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você está com problema, se você está encabulado com alguma coisa, sua justiça, não, a sua ira, a sua raiva não vai operar a justiça. Se você quer resultado, você quer a solução do seu problema, não adianta você ficar nervosinho, você chutar o balde, chegar lá na sua casa, ó, tá acontecendo, pá! Não vai resolver. Então, se você quer justiça, você chega para Deus, ora, pede, fala, Deus, me ajuda. Porque Deus é nosso Deus Emmanuel, Ele é conosco. 24 horas por dia, é só a gente chegar, orar, pedir e esperar. Sabe o que acontece? Que nós precisamos ser mais pacientes. A gente não, eu acho que o crente do século 21 aí, ele não gosta de esperar. Abraão, ele esperou 25 anos para ter um filho. Ele esperou. E a gente? A gente está com um problema aqui, a gente está com um problema hoje. A gente teve um probleminha ontem, a gente quer resultado hoje. A gente está com um problema hoje, a gente quer resolver isso hoje. E não é assim que funciona. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Amém? E gostaria que um pouquinho para trás aí em Hebreus 10, 36. Amém? Diz assim, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Acho que não precisa falar mais nada, né? Esse versículo assim, meio pá. Sabe o que acontece? No momento que a gente aceitou Jesus, Jesus está lá assim, ó, na nossa frente, assim, com os braços abertos. E muitas vezes nós estamos ali atrás dele. E de repente tem gente tacando pedra dali, tem problema vindo aqui, problema vindo ali. E Jesus está assim, ó. E a gente está atrás dele. E às vezes passa um probleminha aqui, passa uma pedrinha aqui. Não que Jesus seja incapaz de segurar todos esses problemas. E aí passa um probleminha, passa outro. Talvez Deus para testar a gente. Talvez Deus para ver se a gente está reto, está fiel. Se a gente é temente mesmo a Ele, se a gente confia nele, se a gente tem fé nele. E aí passa um probleminha, passa outro. Pô, Deus, o que está acontecendo? Aceitei o Senhor, estou na igreja, está vindo problema, não está ajudando. E por causa de um probleminha, por causa de outro, a gente reclama. Muitas vezes a gente sai da presença de Deus. Muitas vezes nós pecamos até, não sei. Mas nós precisamos ser pacientes. Nós devemos confiar mais em Deus. Pô, eu fico imaginando, né, Jesus naquela época. Aquela cruz pesada, Jesus apanhando. E Jesus morreu por nós.
Às vezes é banal até, né? A gente fala, oh, Jesus morreu por você. Aí às vezes a gente escuta tanto isso que a gente fala, morreu. Só que não é assim, Jesus morreu por nós. A gente tem que acreditar, a gente tem que confiar. E em Salmos 37:5, se vocês quiserem abrir aí também. Salmos 37, verso 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Entrega. Está com problema? Ora. Está passando por dificuldade? Ora. A nossa justiça, a nossa força, muitas vezes nós não somos capazes. Nós temos que confiar mais em Deus. Confiar mais. Porque Ele sim pode. E aí diz que a gente entregar o nosso caminho, a gente entregar tudo para Ele, Ele tudo fará. Por que a gente não entrega então? Porque nós gostamos de resultados imediatos. Nós gostamos de resolver tudo na hora, resolver tudo do nosso jeitinho. Tão mais fácil, às vezes a gente pensa que é tão mais fácil resolver do nosso jeitinho do que esperar o tempo de Deus. E às vezes a gente esquece que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. O tempo de Deus, a gente não tem um pingo de noção se é igual ao nosso, se não é. Claro, não é igual ao nosso, mas nós devemos esperar. A gente tem que ter fé. Em 2 Coríntios 3:5, Segunda Coríntios 3, verso 5. Diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha isso, a nossa capacidade vem de Deus. Se você está cansado daquele problema, se você está passando aperto por aquele problema, se está difícil resolver aquele problema, ora, busca. Aqui está dizendo que nós não somos capazes. Nossa capacidade vem de Deus. E claro, para a gente fazer isso, a gente tem que contar tudo para Deus. A gente está passando por um probleminha, por outro, é melhor a gente contar para Deus. Em 1 João 5,14... 1 João 5,14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que versículo. Eu fico imaginando assim, por que muitas vezes, eu sempre vejo aquele versículo que o povo padece porque falta de conhecimento, porque não busca na Bíblia. É verdade, hoje eu vejo. Eu não sabia nada, e aí comecei a buscar, comecei a orar. E realmente o poder de Deus é tremendo. Fico imaginando, todo mundo sabe a história de Davi e de Golias, né? Que Davi venceu Golias. Olha o tamanho do problema do cara. Trazendo para os nossos dias, assim, eu fico imaginando o pastor Luiz vencendo o Michael Jordan, jogando basquete. Tipo, ao nosso ver, assim, é meio que impossível, né? O pastor Luiz, para quem não conhece, deve ter 1,5 metro, não sei. E o Michael Jordan, camarada enorme. Aí você fica pensando, poxa, olha o que Deus faz.
E é verdade. Amém? Passando para o segundo tópico, então. Esse tópico aqui ele é meio polêmico, assim, né? Porque diz que nós não devemos gostar só das bênçãos, mas sim de quem nos dá. Para quem não sabe, todas as bênçãos vêm de Deus, claro. E às vezes quando muita gente, assim, ao se converter, fala, poxa, agora eu sou crente, né? Agora eu vou ser abençoado, eu vou ser rico, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. E na verdade não é assim. Eu lembro quando eu me converti, tinha célula na Dani, e aí quem ministrava lá falava, ó, ser crente não é fácil, ser crente passa aperto, você vai ver como não é fácil. E eu não entendia, né? Porque, poxa, eu vim no acampamento, aí comecei a ir, aí ia lá na Dani, eu via uma palavrinha, comia, festinha aqui, festinha ali. E eu lembro até que minha mãe falou, poxa, eu não vou ter dinheiro para ficar te bancando assim, porque crente é só festa, não sei o quê. E depois que eu fui, você vai entendendo. E na verdade, virar crente não é só festa, não. É muito problema. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, do mesmo jeito que Ele está a favor de nós, tem outro contra nós, que é o inimigo. Nós devemos tomar cuidado. E às vezes, para a gente receber alguma bênção, a gente precisa perder alguma coisa, a gente precisa renunciar a algo. Às vezes, para receber alguma bênção, requer mais responsabilidade. E aí, para a gente ter essa responsabilidade, às vezes Deus tira algo de nós. E aí, como que a gente encara isso? E Jó? O que Jó perdeu? O camarada perdeu tudo assim, ó. Puf! E aí? E eu, para quem me conhece aí, sabe, pô, ficava 24 horas na internet aí, o pessoal me via lá, e aí, Deninho, tal. E aí eu tive um probleminha lá em casa, para muita gente aí que sabe, fui lá, chutei o balde legal. Quebrei a cara. E hoje Deus está me mostrando isso. Fui lá, quis resolver do meu jeitinho, e pá, pum, saí na pior. Mas eu já orei para Deus, e Deus é tão bom que Ele não olha para os nossos momentos de mediocridade, para o nosso momento de falha, para o nosso momento de erro. Ele olha para o nosso todo. Isso que é mais legal. E às vezes muita gente que vê assim, te critica, fala, pô, não devia ter feito isso, tal. E eu sei, né, que eu não devia ter feito isso, mas aí Deus vai lá, nos consola, a gente ora, e Ele faz acontecer. E o que eu fiquei mais assim é que a gente tem que tomar cuidado para que a gente conte os nossos problemas. Claro que a gente tem que compartilhar um problema com um amigo, pedir uma ajuda, sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes pessoas de confiança não sabem a solução dos nossos problemas. E o que eu vou te mostrar agora é que gostaria que vocês abrissem até Jó, capítulo 2, verso 9 e 10. Capítulo 2, verso 9 e verso 10. Diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os teus lábios. Vocês têm meio noção assim, do que aconteceu? Esse verso, ainda Satanás não tinha tocado na pele de Jó. Mas Jó já tinha perdido tudo. E aí, imagino eu, né, Jó perdeu tudo. Aí chegou a mulher dele e falou: Pô, maridão, você está com Deus, e aí você perdeu tudo? Para de seguir Deus, sei lá, amaldiçoa ele. E aí Jó olhou para ela assim: Não funciona assim. Fica quietinho aí. E aí Jó foi lá e não pecou contra Deus. E muitas vezes pessoas de confiança até, elas tentam nos dar conselhos assim aos nossos problemas, e elas não sabem. A mulher de Jó, vocês têm noção da mulher de Jó? Parceira dele. E às vezes nós queremos entender a situação dos nossos problemas. Aí nós fica lá sentadinho, fala: Poxa, por que está acontecendo isso? Por que será? A gente quer saber quando que vai acabar.
Aí a gente pega, murmura para Deus, fala, poxa Deus, estou aqui, não está acontecendo, cheio de problema, quero saber o porquê, por que vai acabar, me ajuda, você não é Deus? E aí? A gente reclama muito, a gente questiona Deus. E eu lembro que quando eu estava, esses dias, uns tempos atrás, eu estava pensando, eu falei, poxa, para quem não sabe, eu frequento aqui a Manancial. A primeira vez que eu vim aqui num culto aqui foi dia 3 de novembro de 2007. Vai fazer 4 anos já que eu conheci Jesus. E aí um dia eu estava em casa, eu falei, poxa, fazer 4 anos já que eu conheço Jesus e minha família ainda não está dando certo, está cheio de problema em casa, minha mãe não me dá ouvido, eles não querem saber, eu estou errando e tal. Quero saber por que, Deus. Aí eu comecei a questionar Deus, falar por que está acontecendo isso, por que eles não ouvem, eles não entendem, por que eles não vêm na igreja. Gostaria que vocês abrissem também em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Amém? Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí eu olhei assim, rapaz, Deus olha assim e fala, poxa, espera, tenta entender, os meus planos para você não é o que você está pensando, os meus pensamentos não são igual aos seus. E aí eu li assim e falei, nossa. Muitas vezes a gente tem que perseverar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. A gente fala, poxa Deus, o Senhor não está vendo? E aí que está a resposta. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. E eu gostaria que vocês abrissem também em Jó, capítulo 1, verso 21 e 22. E diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Depois que o cara perdeu tudo, o cara ainda pega, foi lá, entrou na presença de Deus, orou, e mesmo assim ele foi lá e não pecou contra Deus. E aí ele diz que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e o Senhor deu, o Senhor tirou. E eu fico pensando, poxa, às vezes nós perdemos uma coisinha assim, a gente está com um probleminha assim, a gente reclama, a gente murmura para Deus. E eu fiquei olhando assim, fiquei lendo li o livro de Jó, esse capítulo 1, 2, várias vezes. Falei, nossa. E às vezes nós devemos ser fiel, assim, a gente tem que ter temente a Deus mesmo. Como diz, né, Jó, aqui no capítulo 1, diz que ele era temente a Deus, ele servia a Deus, e a gente tem que ser assim também. Imagina a confiança que esse cara tinha em Deus, depois ele perdeu tudo. Ele pega, e ainda assim ele não peca contra Deus. E a gente perde um dia mal, a gente tem um dia mal, um dia, ontem foi bom, hoje já não é, a gente já reclama. E a gente tem que entender que a resolução dos nossos problemas está em Deus. Jeremias capítulo 29, 11 e 12. Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, se você está com um problema, você está perdido, às vezes, está chateado, ora. Chega lá no seu quarto, fecha a porta. Ora, busca Deus. Ele vai nos responder, Ele vai nos dar a palavra certa, Ele vai nos dar a solução. Amém? E o último tópico, que acho que esse é o melhor, né? Que no final de todo problema, Deus sempre nos recompensará. Amém? E eu acho que a gente
não deve se afastar de Deus, por mais problemas que a gente esteja, por mais embaraçoso que sejam os nossos problemas, vamos continuar firmes e fortes, perseverando no caminho do Senhor. Porque se Deus está permitindo isso hoje, confia, espera. Ele está olhando para a gente, sim, e amanhã será melhor. A partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, eu acho que a partir daí nós já estamos mais que vencedores. Que o maior dos Espíritos habita em nós. E para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem em Jó, capítulo 42, verso 12 e 13. Diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha o quanto Deus é fiel. O cara foi lá, perdoou tudo assim, ó. Puf! E ainda assim ele não pecou contra Deus, ele continuou, ele esperou, falou, não. Ele foi lá, falou para a mulher dele, se a gente recebe o bem de Deus, por que a gente não receberia o mal? E aí Deus, tão maravilhoso, foi lá e recompensou ele com o dobro. Tinha 7.000 ovelhas, e aí que no texto diz que ele foi para 14.000 ovelhas. Ele recebeu tudo em dobro. E a gente? Se Deus fez com ele lá no passado, por que ele não poderia fazer com nós também? Se a gente perdeu um emprego, a gente não está indo bem na escola, a gente não está bem com a família. E aí? Agora, imagina no lugar de Jó. Acho que você foi trabalhar e você chegou na sua empresa, as portas estavam fechadas. Faliu. Você voltou para casa, entrou um ladrão, levou tudo. Só não levou a porta e a janela porque estava pregado. E se foi lá, e aí, infelizmente, sua família foi embora, virou as costas para você. E aí? O que você faz? Imagino eu que uma pessoa mundana assim, que não conhece Jesus, eu acho que o cara se mata. Fala, poxa, perdi tudo, não tem mais razão de viver, e puf, se mata. E nós? Será que a gente confia em Deus? Será que a gente espera em Deus? E aí? E Jó, o cara era fiel mesmo, vocês perceberam que ele não pecou contra Deus, ele perdeu tudo, e Deus foi lá e multiplicou, e deu tudo em dobro. E se Deus foi fiel com ele, e eu creio, e eu li, eu falei, pô, Jó era um homem também, eu sou um homem, como qualquer um de nós. Se Deus abençoou ele, por que ele não vai abençoar eu? E a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar com a nossa família em casa, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar com emprego, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar com essas roupas aqui. A gente tem que estar preparado para qualquer momento a gente perder tudo. E a gente tem que estar no nosso coração, Deus firmado em nós, porque a gente não sabe. E se Deus foi fiel com ele, foi fiel com Jó, ele também será com nós. E mesmo, a gente tem que perseverar e acreditar que em meio aos problemas, em meio a tudo que acontece e as tribulações, há sim uma solução. E a nossa solução está nos caminhos de Deus. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos. Passassem a imaginar o que aconteceu com a vida de Jó, trazendo para os nossos dias. Pensar, se a gente perdesse tudo de uma hora para outra, será que a gente sairia dos caminhos de Deus? Perseveraria? E aí? Eu, depois de refletir nesse texto, eu olhei e falei, poxa, como eu sou medíocre perante Deus. E às vezes nós achamos que já estamos firmados em Deus, que já somos o bambambam. E aí Deus vai lá e nos quebra, nos coloca no chão, para mostrar, não é assim que funciona. Para você ter o meu melhor, você vai ter que passar por alguns problemas. Para você receber minhas bênçãos, você vai ter que perder algumas coisas. Porque se não acontecer isso, você não vai ter responsabilidade suficiente.
E bênção mal administrada não é o que eu quero para você. Quero para você o melhor. Quero para você tudo que eu possa te dar, que você possa receber. Eu quero mais de você. Eu quero que você ore para mim, que você permaneça nos meus caminhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor me está nos ajudando, meu Pai, cada dia mais. Te agradeço, meu Deus, por cada vida que aqui presente está. Te agradeço por essa palavra, meu Deus, pelo seu Espírito Santo se fazer presente no nosso meio. Que a cada dia mais, meu Deus, o Senhor nos ensine, nos mostre que as riquezas desse mundo não é o que nós precisamos ter, mas sim o Senhor, meu Deus. Nós possamos a cada dia mais, meu Pai, receber mais de Ti, da Tua presença, ter vontade de te buscar, vontade de orar, vontade de ler a Sua palavra, meu Deus. Nós possamos crescer, meu Pai, espiritualmente, para que nós possamos suportar as dores deste mundo, para que nós possamos garantir a nossa salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, vem estar nos quebrantando, meu Pai. Nós possamos ter um coração novo, renovado em Ti, vem estar firmando a nossa aliança. Que o Senhor vem estar guardando a vida de cada um aqui presente, meu Deus, guardando a vida dos nossos familiares que não estão aqui. Que o Senhor guarde a nossa volta para casa, meu Deus. Nos abençoe a cada dia mais, meu Pai. Que nós possamos estar com os pés firmados nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o inimigo não venha se levantar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios. E se ele já se levantou, se o inimigo está nos rodeando, declaro que ele não tem poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma seta do maligno, nós não aceitamos nenhum intento do mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E que o Senhor venha estar, meu Deus, nos quebrantando a cada dia, meu Pai, lapidando os nossos corações, nós possamos estar firmados em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.